dessa disciplina, tópicos especiais em ensino de ciências, né, com experimentos remotos, eu pensei assim, experimentos que dá para a gente fazer em casa. Normalmente, quando a gente pensa em experimentos remotos, a gente logo pensa também em experimentos envolvendo alta tecnologia. Estou tentando procurar aqui o meu Arduino, né? Mas só que mesmo fazendo com Arduino não dá para fazer porque nós não estamos com acesso lá ao laboratório, né? E um kit de Arduino não é barato, né? Não sai, vai sair por, se você quiser ter o seu kit de Arduino, você vai gastar aí uns 300, 350 reais. Só que lá no laboratório da física, da PUC, a gente tem kits que seria suficiente para todo mundo, para a gente fazer experimentos, pode ser controlado. Então, a minha proposta de experimento é a gente fazer experimentos extremamente simples, né? Com material barbante, linha, como se diz assim, o celular principalmente, vai ser uma grande ferramenta, o celular para fazer medidas, né? Régua. Então, o que vocês vão precisar para fazer o experimento? Você tem que ter uma régua, né? Alguma coisa que mede a distância, alguma coisa que mede o tempo, pode usar o cronômetro do celular, né? Não precisa ter um cronômetro para isso, o celular já tem um cronômetro, né? Nós vamos, em alguns experimentos que a gente vai ter que tirar foto, a gente pode usar o celular para isso, né? O que vai ser difícil, mas a gente vai propor como a gente fazer isso, é medir peso, né? Medir a massa de um determinado objeto, se a gente quisesse fazer experimento, né? Aí eu vou propor através de molas, e como a gente conseguir, ou fabricar uma molazinha, para que a gente possa fazer esse experimento. Se envolver experimentos na área de eletricidade, por exemplo, aí nós vamos, como a gente não está no laboratório, estamos à distância, e nem todo mundo tem habilidade de fazer por conta própria um circuito elétrico em casa com segurança, né? Aí eu vou propor alguns experimentos que vão ser experimentos virtuais. Existem sites interessantes que você pode fazer uma série de medidas virtualmente. E o outro, eu vou mostrar para vocês também, no celular aqui, um aplicativo em que ele tem uma série de medidas, mas aí também não é todo celular, né? Por exemplo, experimentos de... O meu celular, quando eu comprei há 3 anos atrás, eu comprei visando fazer alguns experimentos de física. Então ele mede campo magnético, mede pressão, ele não mede temperatura, mas mede pressão, né? Se a gente for fazer algum experimento envolvendo, por exemplo, temperatura, a gente vai ter que arranjar algum termômetro, né? E às vezes a gente, se fosse lá no laboratório da física, os termômetros a gente tem lá. Mas a gente vê aí alguma maneira de fazer esse processo de medida, tá? Então a proposta também é como que a partir de um experimento, eu posso gerar um bom relatório, né? Então, a minha proposta também era criar uma disciplina em que eu fosse ensinar como fazer um relatório simples, a partir de um conjunto de dados que eu vou obter no experimento, fazer isso num gráfico ou numa tabela, e fazer a análise de dados e fazer a conclusão, e como montar um relatório simples, sintético e bem feitinho. Você pode ser usado em qualquer experimento que você fizer, não só da física, da química, da biologia, da geologia, a área que for, né? E como é que a gente pode fazer essas análises de dados? Então, para isso, a gente vai ter que usar alguns softwares para fazer gráficos. De novo, como a proposta também e a disciplina de um encontro de uma vez por semana só, não dá para a gente trabalhar com software que façam gráficos de forma super profissional, né? Então eu vou basear num software mais simples de todos, que é o
as planilhas eletrônicas, né? O Excel. Eu não uso Excel porque eu não uso Windows, eu só uso Linux. Então a gente pode usar a planilha do próprio Google, Google Docs, que tem planilhas, ou no meu caso eu uso muito LibreOffice, né? E ali fazer gráficos. Não, eu não gosto muito do Excel, então eu acho os gráficos deles um pouquinho feinho, né? Mas como é uma coisa muito fácil de ser feita e você pode ser usada em vários locais e muita gente utiliza, então eu vou usar planilhas, né? Seja ela a planilha do Google ou do LibreOffice. Vocês podem usar do Excel, mas eu particularmente não tenho Excel porque eu não trabalho com Windows, nem nada da Microsoft eu uso também. Porque eu gosto do Linux, só por isso. E, e vamos trabalhar também como a gente representa os números, né? Como a gente trabalha com os erros, como trabalhar com o erro, como é que o erro se propaga. Então, a ideia é dar um ferramental para que vocês possam trabalhar em várias outras disciplinas, né? Eu vou compartilhar aqui a tela. Está compartilhada a tela aí? Sim. Sim. Né? Vocês devem ter entrado, se vocês entrarem no Aprender 3, vocês já estão, todos vocês estão inscritos nessa disciplina. Tópicos Especiais em Ensino de Ciência, turma 08, tá? Que é a nossa turma. Chama ICB porque essa é uma disciplina que foi gerada lá no Instituto de Ciências Biológicas, né? Mas ela é uma disciplina optativa no curso de Ciências Naturais, e eu vou trabalhar visando isso. Eu já vi que tem gente de outros cursos também na disciplina, isso não é problema também, tá? E nós vamos, eu vou apresentar para vocês aqui então o plano de ensino. Ele já está aqui nessa plataforma, tá? É uma proposta esse plano de ensino. Abrir uma nova guia. Aqui. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Então, o turno é noturno, né? Eu pus diurno aqui, mas é noturno. Agora que eu vi que eu troquei esse bolão. Tá bom. Todo tópico da ementa é livre, né? O objetivo meu dessa disciplina é capacitar o estudante como fazer um experimento, suas diversas etapas, como monitorar as grandezas físicas adequadamente e como mostrar esses resultados de forma mais clara possível. O conteúdo programático. Então, nós vamos começar no início, né? Algarismos significativos, vamos começar a falar alguma coisa hoje, né? Erros, tipos e propagação, os tipos de erro, como é que se propaga o erro que a gente está trabalhando. Gráficos e tabelas, como fazer gráficos e tabelas simples, sem muito rococó, ou seja, sem muito enfeite, mas também sem muito erro. Então, um gráfico simples direto. Antigamente, a gente fazia gráficos eu ainda tenho muitos, né? Se a gente tivesse um laboratório, eu ia ensinar vocês em papel milimetrado, né? Mas hoje em dia, com os softwares, até mesmo essas planilhas, não faz sentido a gente fazer na mão mais essas coisas, né? A gente usa o computador. O relatório, como fazer um relatório simples, aí eu vou mostrar o modelo, né? O modelo quer dizer, eu tenho que fazer o relatório segundo isso aqui? Não, aquilo é um modelo, nós vamos trabalhar com isso. E depois que vamos passar 3 semanas aprendendo a fazer essas coisas, né? E aí a partir daí nós vamos, aula sim, nós vamos fazer um experimento, eu vou fazer o experimento, cada um vai fazer na sua casa, sozinho, como é a distância, cada um vai fazer o seu experimento, cada um vai ser o seu relatório. Vocês podem trocar figuras uns com os outros? Pode, vocês são livres, né? Mas cada um vai entregar o seu relatório,
né? Porque a proposta é você aprender, cada um pessoalmente, a fazer relatórios simples e objetivos. Então nós vamos fazer um experimento, por exemplo, do pêndulo. Nós vamos pegar um barbante, né? Vou pegar um barbante meu aqui assim, né? Amarrar alguma coisa na ponta e deixar ele oscilar, né? Aí eu vou assim, de acordo com o tamanho do barbante, né? O período de oscilação depende do tamanho do barbante. Aí eu crio uma hipótese, sim, né? E eu já sei qual é a resposta, mas o objetivo é fazer um experimento simples com coisas que a gente já sabe a resposta, né? Então, se a gente encontrar uma resposta completamente diferente, provavelmente eu fiz alguma coisa errada, né? E como que a gente descreve isso, tá? Eu vou mostrar. Esses experimentos feitos em casa são sugestões, foram algumas ideias que eu tive na cabeça aqui. Mas se vocês tiverem alguma sugestão de outros tipos de experimentos, fiquem à vontade de sugerir, tá? Eu pensei que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque nós vamos fazer pelo menos 7 experimentos. E a avaliação consiste na entrega dos relatórios desses experimentos. É nisso que consiste, tá? Não tem uma prova que você vai ficar um tempo fazendo prova, não. A prova é o relatório que você vai entregar dos experimentos que você faz em casa, com os resultados que você obtém em casa, né? Pode ser que um ou outro experimento você vai ter que fotografar, filmar, né? Não é filmar você, é filmar o experimento. Então vocês podem ficar tranquilos que ninguém vai aparecer em filmagem ou fotografia nenhuma, né? Vamos supor que você faz um experimento, você quer fazer um experimento, você quer mostrar o pêndulo. Aí você filma ele oscilando, né? Aquilo ali, ao mesmo tempo que você está filmando, você está fazendo um processo de medida. Aquela filmagem, ela vai como você sabe o tempo que leva a filmagem, você sabe o tempo que ele leva para fazer a oscilação. Então você fala assim, esse é o meu processo de medida. É um filme. E dali você tira os dados. Então, eu quero fazer o experimento que eu vou fazer semana que vem, eu vou fazer junto com vocês, que é esse do pêndulo, né? Vou fazer aqui em casa, eu vou falar o que eu quero que cada um traga para o início da aula, né? Aí o sujeito fala assim, mas professor, nesse período eu não estou podendo assistir a aula e a UNB falou que eu posso, como é online, eu posso assistir depois. Sim, por isso que a gente vai deixar gravado, né? E você vai filmar você depois no horário que você quiser e você vai fazer o experimento, tá? Aí eu dei sugestão de alguns experimentos que dá para ser feito. O pêndulo da queda livre, o coeficiente de atrito estático, né, que é você pegar uma rampa qualquer, colocar um objeto e ver o momento que ele vai escorregar. São tudo, é bem simples a ideia. Mistura de cores, eu pensei aqui na disciplina luz e som, né? Fazer um experimento simples de misturas de cor, né? Empuxo, lá em natureza e energia, né? Fazer alguns experimentos também envolvendo, como fazer experimentos envolvendo empuxo, onde você vai usar a garrafa PET, água, umas bolinhas, ou bolinha de gude, ou bolinha de isopor, coisas que, eu não tenho bolinha de isopor, você vai ter uma semana, e ali na papelaria custa 50 centavos, né? Nada aqui vai ser um horror, né? Quando você for gastar muito, você vai gastar R$ 2, né? Efeito fotoelétrico, esse experimento, ele envolve eu fiz uma proposta que nesse efeito fotoelétrico eu vou fazer o experimento em casa, mostrando para vocês, filmando o experimento, né, com as grandezas. Aí eu vou passar esse filme para vocês e a grandeza, e ali vocês vão analisar o experimento, né? Porque como exige um circuito eletrônico, elétrico, né, e tudo, e nem todo mundo vai ter a habilidade à distância de fazer esse experimento, aí eu vou propor, né?
Interferência de ondas, né? Eu vou propor aqui como fazer uma cuba de água e fazer medidas de interferência, né? Como pode fazer medidas de interferência com a cuba de água, né? Aí a gente pode fazer um negócio sofisticado ou bem simples, sem problema nenhum. E era para ter 3 pontinhos aqui. E outros experimentos que vocês possam sugerir envolvendo campo magnético, de malha de ferro. Eu pensei a princípio experimentos de física, mas se vocês pensarem em algum experimento que não seja da física, seja de outra área, mas que vale a pena, eu estou aberto também. Tá? A metodologia, então, são essas aulas expositivas, aulas práticas via vídeo, aqui a gente falando, e o relatório dos experimentos feitos em casa. Os parâmetros de avaliação relatório dos experimentos feitos em casa, participação das aulas síncronas ou comprovar que assistiu às aulas gravadas, né? A pessoa não pôde assistir a aula síncrona aqui, mas como ela está gravada, ele pode ir lá assistir a aula e eu sei pelo aprender se ele assistiu ou não. Tá? Aqui então você vê, como é um encontro por semana, nós vamos ter 16 encontros, né? Sendo que desses 16 encontros tem uma semana universitária no meio do caminho aqui ainda, né? Então, por isso que eu vou falar hoje sobre algarismos significativos, né? Nossa aula vai ser sempre assim de 7 até 8h30, 1h30. Normalmente eu gasto esse tempo mesmo, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Na próxima semana eu vou trabalhar com erros de propagação, e daqui a 2 semanas que eu vou fazer o experimento 0, né, do pêndulo, como fazer o relatório. Tá? Aí, a partir daí, cada aula vai ser um experimento diferente e que a gente vai trabalhar o que a gente vai observar de forma diferenciada. Ok? Dúvidas? Professor, eu tenho uma sugestão de um experimento com interferência de ondas, usando controle remoto. Quando você põe ele pertinho de uma rádio FM, você colocando bem no alto-falante assim, ele dá interferência. Mas de ondas, que tipo de onda? Onda eletromagnética? Você vai ter você vai ter a infravermelho, né? Ela dá interferência no rádio. Você pode colocar ele pertinho que ele dá interferência no rádio. Tá, não, boa ideia. E, então, você, tá. e também e a outra também é que você colocar o controle remoto na câmera do seu celular, você consegue ver a radiação, a infravermelho do controle. Tá bom. Faz o seguinte, Glauco. Senão eu vou esquecer, senão eu tenho que anotar aqui. Escreve essa sugestão aqui no chat, que ela fica registrada. Pode ser? Tá ok, tudo bem. Não, escreve, que aí depois eu vou transferir aqui para essa parte aqui, essas sugestões. Tá? Tá, eu estou indo aqui pro computador, aí lá eu escrevo. Tá bom. Outras dúvidas, pessoal? Aí eu falo com o Gabriel, que conseguiu entrar, né? Seja bem-vindo, Gabriel. Acho que quase todo mundo entrou aí agora, né? Então, sem dúvidas, quando está todo mundo calado, eu faço a pergunta calada, é porque a resposta é sim, tá? Combinado? Então, então, uma das coisas que nós vamos trabalhar é com... Deixa eu pegar aqui uma forma de medir o tempo aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr o estilo do papel liso, o tamanho do papel vai ser 50 por 25, ocupar a página toda. É melhor branco escrito preto
assim, escrito preto, ou melhor, isso aqui, ó, vocês escolhem para mim. Oxe, para! Ou fundo preto escrito em branco? Qual que fica mais fácil de enxergar aí? Para mim, tanto faz. Pode ser esse mesmo. Acho que o preto. Eu acho que o preto no branco fica melhor. Professor, para mim só ignore preto, verde dentro de vermelho. Ou vermelho dentro do verde. Ah, porque você é daltônico. Sou. Ah, tá bom. Então, esse aqui pode ser assim, ou pode ser daquele outro jeito que eu falei, né? O fundo branco e escrita preta. É claro, de vez em quando a gente põe cor, né? Mas eu vou pôr assim, um azul escuro ou um vermelho escuro, e só. São as coisas que eu... ou vermelho, tá? Às vezes um amarelão. O amarelão só consegue aparecer no preto também. Tanto faz? É melhor o fundo preto com a letra branca. O fundo branco brilha demais. Isso, então tá bom. Eu também acho isso. Normalmente eu gosto do... Então aqui, fundo preto, escrito em branco. Pronto. Tá? Então, o seguinte, aí eu vou deixar também toda a aula que eu fizer, né? Essa primeira parte aqui é para trabalhar com essas questões de algarismos significativos. Ele vai estar aqui, ó, parte desses estudos está aqui dentro do Aprender. Eu coloquei 2 apostilas aqui sobre algarismos significativos, erros gráficos e tabelas e relatório padrão, né? Então eu vou mostrar cada um deles aqui, e esse relatório padrão também. Então, esse aqui de tabelas, gráficos, o que é uma tabela, o que é um gráfico, o que são os tipos de erros, tá? E o que são os algarismos significativos e como se propagam os erros. Pronto, isso aí tudo eu vou falar, mas aqui já tem um resumo de tudo isso aqui, tá bom? E a parte do relatório, né? Como fazer um relatório simples, né? Então você vê que eu coloquei ali em cima assim no cabeçalho a disciplina que qual curso, qual a disciplina, um emblema. Lá no rodapé eu pus o nome da disciplina e o nome da página, pronto. E o título do experimento. Quais os alunos? O aluno 1, 2, 3, no caso, se tiver só um aluno, é só um aluno. Né? Qual a disciplina, o nome do professor, a data, eu pus uma data extremamente fictícia aqui, 30 de fevereiro. E aqui o resumo, né? O resumo do que consiste o experimento. Né? A introdução, então, tudo isso aqui eu vou trabalhar depois, como fazer um relatório. Introdução, procedimentos / resultados, ou procedimentos e resultados separados. Pode ser que o procedimento seja separado do resultado, pode ser junto. Aí vai depender do tipo de experimento. Análise dos resultados que foram colocados na parte anterior. Conclusão, bibliografia, e aqui algumas observações sobre como fazer um experimento. Então, esses dois documentos já estão disponíveis aqui no Moodle, tá bom? E eu vou falar sobre eles, tá? Então, esse sobre algarismos significativos, né? Cadê algarismos significativos? Né? É quando a gente vai fazer uma medida. Então, como está aqui para vocês lerem, eu deixo aí para vocês lerem e vou aqui fazer essa discussão. Toda vez que a gente vai fazer uma medida qualquer, né, vamos supor que eu tenho uma régua, tá? Eu tenho uma régua assim.
Eu tenho uma régua e ela é, por exemplo, centimetrada. Mais do que centimetrada, isso aqui é como se essa régua aqui, cada um dessa aqui fosse 1 centímetro. E entre cada pedacinho desse aqui tem as subunidades, que são os milímetros. Então, se eu fizesse um zoom aqui, né? Se eu fizer um zoom, você tem aqui a medida aqui, né? Aqui você tem, por exemplo, 2 centímetros. Aí você tem 1, 2, 3, 4. Aí tem uma marquinha maior. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4. Marquinha maior. 1, 2, 3, 4. Marquinha maior. Essa régua aqui continua para cá. Essa régua continua para cá. Isso aqui consiste a minha régua. Qualquer processo de medida, vamos supor que eu está lá marcando cá no 0, tá? Aqui está o 0. O 1 e assim por diante, vamos supor assim. E você vai medir algum objeto qualquer. Vamos supor que você vai medir aqui uma garrafa. E você tem que dar o tamanho dessa garrafa, né? Que leitura que você leria aqui? Como é que você poderia descrever essa leitura, né? Esse aqui está exatamente no 0 e esse outro aqui a gente desce aqui em linha reta. Eu vou pôr um pouquinho torto aqui, tá? Ai. Eu quero pôr no meio do caminho aqui. Tá? Vamos supor que ele está aqui assim. Como é que eu faço a leitura? Qual é o tamanho dessa garrafa? Alguém fala para mim, que leitura que você está lendo ali? Alguém tem que participar. Então eu vou escolher aleatório aqui, qualquer um. Que parece que não está prestando atenção é que eu escolho. Vai, gente. Que tamanho que é essa... Professor, 2,6 centímetros. Então, primeira sugestão, 2,6 centímetros. Outro, para mim. Aqui é 2,5, né? Aqui é 2,6, aqui é 2,7. Ele está em cima do 2,6? Não. Não. Então, o que você sugere? Oi? Não sei. 65? 2,65 é uma opção. Você poderia chutar 2,64? Estaria errado? Ou Teria que ver, porque não tá bem. Dois. Tá, 2,63? No fundo, esse último número aqui, ele é chutado. Não é? Ele é chutado. Ele não é exato. Esse é exato. Este aqui é exato. Todo mundo concorda que é mais que 2,6 e é menos que 2,7. No fundo, a medida dessa garrafa está entre 2,6 e 2,7 centímetros. Isso quer dizer que essa aqui ele é chutado. Mais uma coisa, será que eu poderia falar que o tamanho dessa régua é 2,6543 centímetros? Faz sentido? Isso aqui faz sentido, essa medida aqui? O que vocês acham?
Se for considerar o arredondamento, né? Hum. Porque Bom, de qualquer gente, forma, você arredondaria para 2,65, né? esse aqui você já está em dúvida, imagina esse. Esse aqui é duvidoso. A gente chama, esse aqui, ó, é o duvidoso. Duvidoso. Eu por chutado aqui é um termo lá de Minas Gerais. Duvidoso é um termo mais técnico, né? Duvidoso. Se esse já é duvidoso, imagina esses dois aqui. Esses dois aqui não são significativos. Ou seja, eles não te dão informação nenhuma. Porque se esse aqui já é impreciso, qualquer outro para a direita aqui é mais do que impreciso. Né? Então, a gente tem como norma para quando vai descrever uma grandeza física, escrever com um algarismo duvidoso. Né? Então a gente escreve tantos números exatos e o último número é o duvidoso. Né? Se por exemplo, se você usa um cronômetro digital, vamos supor que você usa o seu celular para um objeto que vai cair e você vai medir o tempo de queda desse objeto. O cronômetro não tem como você se chutar os valores ali, porque ele dá um valor que está ali. Né? Vamos supor que na primeira medida que você deu, por exemplo, 2,2 segundos. É o valor que deu o seu celular lá, a sua medida. Não tem nada duvidoso ali. Tudo é exato. Será que tudo é exato mesmo? Será que se a Beatriz fizer a medida, a Gabriele fizer a medida, a Natália fizer a medida, a Giovana fizer a medida, o Glauco fizer a medida, todos eles vão obter 2,2 segundos? Ou se você mesmo fizer a medida várias vezes, você vai obter o mesmo valor que está marcado no cronômetro? O que vocês acham? Não. Não. Então nós Não, é vamos bem difícil, na verdade. Então, conclusão, a gente vai ter que fazer uma série de medidas, tirar uma média, né, para saber qual o valor mais provável, né, e ainda ter um desvio padrão que vai estar associado com o erro da sua medida. Então, de novo, também, se você está usando um cronômetro que marca até décimo do segundo, eu não tenho como escrever o centésimo do segundo. Não faz sentido escrever o centésimo do segundo, porque eu não tenho essa informação. Eu não posso inventar. Aqui, como é um negócio analógico, eu posso até inventar o primeiro algarismo duvidoso. Mas só um duvidoso, porque se um já é duvidoso, 2 é mais do que se o décimo já é duvidoso, o centésimo é mais do que duvidoso. Né? Então não faz sentido. Não faz sentido. Tá? Vai ter algumas exceções, raríssimas exceções, que você pode até usar dois algarismos para representar um algarismo duvidoso. Tá? Então, o que consiste algarismo significativo? Algarismo significativo é significativo. É a forma de você expressar uma grandeza em que ela te dá a informação de qual é a precisão que você está fazendo a sua medida. Né? Então, nesse caso aqui, eu posso escrever 2,64 centímetros. Quando eu escrevo assim, já fica subentendido, né, para qualquer um que vai escrever, fazer um relatório científico, né, vai fazer uma descrição de experimento científico, né, a gente supõe então que o sujeito tem essa base para descrever um número. Né? Você sabe que esse 2, esse 6 foi o que você leu no seu aparelho, e o 4 fica subentendido que ele é duvidoso. Mas se eu marcasse no cronômetro 2,2 segundos, eu fiz uma única medida,
nem esse é duvidoso e nem esse é duvidoso, porque eu sei que isso aqui como que eu diria, como é um cronômetro digital, eu não tenho como enxergar o que acontece entre um intervalo e outro intervalo. Não dá para chutar. Então, eu sei que os dois são precisos, só que ele está embutido nele um erro que é quanto tempo que eu levo para marcar o cronômetro? Meu tempo de reação. Isso leva a um erro, né, no processo de medida. E pode ser, então, que esse último número aqui, ele é, de certa forma, não exatamente preciso. Mas aí vai aparecer uma outra forma de expressar essa imprecisão através do que a gente chama de erro. Mas antes de falar do erro, eu estou falando, então, aqui do algarismo significativo. Então, por exemplo, vamos supor um experimento simples de ser feito, né, não é esse aqui, é esse aqui. Com a bola certinha. Né? E você tem o seguinte, você mede o diâmetro disso aqui, tá? Você mede o diâmetro disso aqui, de alguma maneira. Depois a gente pode mostrar como medir o diâmetro de um cilindro, por exemplo. Como é que eu meço o diâmetro de um cilindro? Não adianta eu pegar uma régua e colocar daqui até aqui, o que me garante que eu estou pegando na régua, eu estou pegando exatamente aqui, 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 vão ser medidas diferentes. Já pensou, eu pego a régua aqui, ó, o que me garante que eu estou exatamente na parte central? Eu estou só no olhômetro. Nada me garante aqui. Como é que eu vou fazer esse processo de medida para medir isso aqui? Uma maneira é você fazer o seguinte, né? É você arranjar alguma coisa que seja assim, ó, que eu garanto que aqui tem 90 graus e que isso aqui ele é móvel, né? Isso aqui é móvel, e eu posso, então, ao colocar aqui isso aqui perto do chão, né? Eu aproximo isso aqui e eu garanto, por exemplo, como é que você mede a sua altura na parede? Né? Como é que você mede a sua altura na parede? Né? Tá aqui a parede e o chão. Você acredita que isso aqui tem 90 graus. Aí você fica aqui do lado aqui. Você quer medir sua altura. O que você faz? Você pega um livro bem grosso. Que garante que isso aqui também é 90 graus, e vai arrastando na parede, até ele bater na sua cabeça. Quando ele bate na sua cabeça, você pede a alguém para riscar aqui. Ó. Ou você mesmo risca, quando você está medindo sozinho. Você vem com um livro grosso e risca. Você tem um livro grosso por quê? Para você garantir que aqui vai estar 90 graus. Você sai, você tem a marquinha, você pega a fita métrica e mede daqui até o chão. Você mediu sua altura. Por que não adianta você só pôr a régua assim? Porque você pode, sem querer, né? Tá aqui a parede, você tá ali sua cabeça e você coloca o negócio assim. Aqui está o livro grosso. Você vai estar medindo uma altura maior do que você mesmo. Ou você pode medir uma altura menor. Então, se esses dois lados estão encostados, você garante que aqui é 90 graus. É uma maneira, né? Bem rudimentar, o erro vai ser muito pequeno nisso aí. Mas tem um erro embutido. Tá? Então, é como que por isso que quando você vai descrever uma grandeza física, o número de algarismos que você vai usar, eles têm uma importância tremenda, porque vai dizer o quão preciso foi sua medida. O quão preciso foi sua medida. Então, o algarismo significativo consiste nos números exatos,
e um duvidoso. E aqui você conta. Nesse caso aqui, eu tenho 3 algarismos significativos. Significativos. Por exemplo, sabe aquelas balanças de banheiro? Elas medem até a segunda casa decimal. Aí eu medi lá, né? 78,4. Obviamente está em quilogramas, né? 78,4 quilogramas. Eu posso escrever assim? 78,4500 quilogramas? Posso. Sim. Poder eu posso, mas não devo. Por que eu não devo? Porque senão eu estou dizendo, né, para o outra pessoa que está lendo aquele dado que você escreveu, que você tem certeza até esse número. E esse aqui que é o seu duvidoso. Então, poder você pode. Poder a gente pode com um punhado de coisa. Só que não deve. Por quê? Porque senão eu estou dando uma informação falsa aqui. Porque esse aqui é o último número que está informado na sua balança. Esses números aqui você não pode inventar. Mesmo que seja 0. Mesmo que seja tudo 0. Você está inventando. Você não sabe. Você não sabe que se esse 4 está mais próximo do 5 ou mais próximo do 4. Porque a balança não marca isso. Então, no caso dessa balança aqui, você só pode escrever 78,4. Apesar disso aqui estar um número bem preciso lá, ele até nesse caso aqui nem tem duvidoso, mas ele só tem 3 algarismos significativos. Esse número aqui você não pode chutar jamais. Por quê? Porque senão você está dando uma informação equivocada para o outro leitor, né? Senão o outro leitor ele vai ler. Isso é interessante. Tem muitos exercícios de física em que as pessoas não prestam atenção nesses aspectos do algarismo significativo. Tá? Então, todo o processo de medida que a gente for fazer, a gente vai ter que prestar atenção nisso. Quantos algarismos eu vou utilizar? Tá? Porque senão vai levar a erro. Então, você vê que uma balança dessa, por exemplo, não dá para medir 10 gramas. Porque ele só mede com até de 100 gramas. Então, se você quiser uma balança de cozinha, por exemplo, que você tem que medir até 1 grama com precisão, você não pode usar uma balança dessa, porque ela não te informa esse dado. Ela não tem essa precisão. Aí você tem que usar uma balança que tem uma precisão maior. Mas, ao mesmo tempo, uma balança que tem uma precisão maior, né, que mede 1 grama até miligramas, né, décimos do grama, né, ele não vai conseguir medir o seu peso. Né? É muito difícil ele medir o seu peso. Né? É muito difícil ele medir o seu peso, porque já que a gente, no meu caso, que eu peso 78 quilogramas, é a minha massa, né? Não adianta eu subir na balança lá do laboratório de química ou de física que tem que faz precisão até de centésimos da grama. O máximo que aquela balança média ali é dos 100 gramas, e olhe lá, às vezes 1 quilograma, e olhe lá. Né? Porque senão ele vai ter que trabalhar com um número de algarismos significativos muito grande. Um número de algarismos significativos muito grande. Então você vê que quanto mais preciso for uma balança, menor a amplitude dela em termos de massa total. Né? E você trabalha muito, então, com esse erro relativo. Né? Então, é assim que a gente escreve o algarismo, qualquer grandeza física. Tá? Então, eu posso escrever assim? Posso. Só que se eu escrever assim, eu vou estar dando uma informação falseada. Então, em todo o nosso experimento, se você escrever assim, vai estar errado. Você tem que escrever com os números que você tem precisão. Né? No caso analógico, assim,
em que você tem uma medida, em que você vê um ponteiro que está entre uma marca e outra, você chuta um número. No caso da balança, por exemplo, que é digital, e você não tem como chutar o valor entre um intervalo e outro, você só vai ter o valor em que ele te informa. Você não pode inventar outro número. E nem pode escrever esse número lá. Por exemplo, vamos supor que você quer medir uma grandeza, C é uma grandeza A vezes B. Ou antes de A vezes B. Vamos pôr A mais B. Né? Vamos supor massa. Você vai medir a massa do corpo 1, a massa do corpo 2 e quer saber a massa total. Né? Vamos supor que a massa do corpo A seja 13,4 kg. A massa do corpo B você mediu com uma balança mais precisa. E você mediu lá 2,454 kg. Ok? Quando eu escrevo dessa maneira, eu estou dizendo que a balança que mediu a massa do corpo A, ela tem precisão, ela tem 3 algarismos significativos. E ela mede até os centésimos do quilograma, ou até o hectograma, né? Até o centésimo do quilograma. Já a balança que mediu a massa do corpo B, ela é mais precisa. Ela consegue medir até a grama. Já que isso aqui é quilograma, isso aqui é até a grama. Você vê que quem tem maior número de algarismos significativos? A balança B. Né? A balança A até mede massas maiores, mas ela tem apenas, nesse caso desse número aqui, apenas 3 algarismos significativos. Enquanto que esse aqui ele tem 4 algarismos significativos. Tá? Coisa chata que está aparecendo aqui. Deixa eu mandar isso aqui para outra página aqui, porque esse troço aqui está chato. Pronto. Desliguei aqui o troço. Que legal. Como é que eu vou medir essa massa do corpo A mais do corpo C? Não é só medir essa massa aqui? Como é que eu vou descrever o resultado disso aqui? Eu posso escrever assim, ó, 4, 5, 4 mais 4, 8, 3 e 2, 5, 1. Tá certa essa minha resposta? Ou eu teria que escrever assim, 15,8 kg. Qual das duas respostas é a correta? Segunda. Segunda. A segunda. Por que a segunda é a correta? Tá certo, a segunda é a correta. Porque a primeira eu não tenho o resultado dela para somar. Se eu estiver colocando um valor lá, eu estou falseando. Você está falseando. Isso aí. Ou seja, esse número aqui, ó, aqui e aqui, eu não tenho esse valor. Então, se eu somar com 54, pode ser qualquer valor. Se pode ser qualquer valor, é difícil. E mesmo assim, aqui seria interessante eu não pôr 15,8 como resposta. Né? Porque a gente faz a soma toda e fala assim, isso aqui está mais perto do 8 ou do 9? 9. Do 9. Então a resposta certa seria 15,9 kg. Né? Porque, como esse que eu sei, eu tenho esse valor eu tenho. Somado com qualquer coisa, ele pode ser mais próximo do 9 que do 8. Né? Então, quando eu estou abaixo de 0,5, por exemplo, 0,4, 3,4, isso para uma casa decimal é 3. Agora, 3,6 para uma casa decimal, isso é 4.
porque ele está mais perto do 4 do que do 3. Aqui ele está mais perto do 3 do que do 4. E quando for 3,5, você escolhe. Aí fica o critério do freguês. Normalmente, eu tendo a ir para baixo. Mas como aqui é 54, isso aqui já é maior do que 5. Então, arredondo para cima. Tá certo? Então, você vê que quando você está somando dois números que têm números de algarismos significativos diferentes, tanto soma quanto subtração, não importa, tá? O que a gente faz? A gente considera a resposta aquele que tem o menor número de casas decimais. Tá? Menor número de casas decimais. Aí a minha resposta, aqui se eu tenho uma casa depois da vírgula, vai ter que ter uma casa depois da vírgula. Tá bom? E a minha resposta no final tem 3 algarismos significativos. Tá? Eu vou fazer uma pergunta. Vocês já estudaram algarismos significativos em alguma disciplina de vocês? Já, não já? Eu já. Natureza e energia. Natureza e energia, não foi? Isso. Tá. É porque isso aqui, todas as nossas... depois dos outros cursos de física, parece que a gente, como professor de física, esquece dessas coisas, né? Mas, não. Toda vez você tem que obedecer aos algarismos significativos. Então, agora vamos supor que agora eu tenho uma coisa que é A vezes B é igual a C. Né? A deu 3,47 e B deu 2,5. Né? Ou melhor dizendo, 0,25. Quanto que é A vezes B? Então, a gente vai lá e faz a conta. Né? 3,47 vezes 0,25 e faz essa conta. 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 4, 20, com 3, 23, vai 3, vai 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1, 9. 2 vezes 3, 6. Soma, 5. 3 e 4, 7. 7 e 9, 16, vai 1, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dá 0,8675. Tá certo? É a minha conta? Tá, não tá? Fiz conta errada? Não fiz conta errada, a conta tá certa. Né? Agora, como é que eu vou descrever a grandeza C? 0,88. 0,87. Eu vou escrever 0,8675, eu vou escrever 0,868, ou vou escrever 0,87, ou vou escrever 0,9. Qual? Opção A, B, C ou D? O Glauco já falou que ele opta pelo C. E os outros? A C. C. C que tem mais voto? Não. Ninguém vota em outro aí? Sim. Ah, a conta deu A, gente. Olha lá. Ó. Eu errei a conta? Eu errei a conta? Por que não é a letra A? Por que não é a letra A? Mas, não tem 4 números significativos, né? Não, não tem. Esse aqui tem quantos significativos? Tem 3. E esse? Tem 2. 0 à esquerda é insignificante. Daí que vem a palavra, 0 à esquerda. São 0 à esquerda. Isso é insignificante. Né? Não é significativo. Né? Não sei se vocês, na minha época, pelo menos era assim, se é um 0 à esquerda, para dizer assim, você não vale nada. Né? Provém daí. Né? 0 à esquerda não acrescenta em nada. Né? Então, você vê que o que tem menor número de algarismos significativos é 2. Então, na multiplicação e divisão, a resposta correta é
ao que tem menor número de algarismos significativos. Obviamente aqui é o arredondo. Como é que a gente verifica isso? Se eu pusesse 3,47, em vez de aqui fosse 0,25, fosse 0,24, ou em vez de fosse 0,26, como é a diferença de resposta? 4 vezes 7, 28, vai 2. 4 vezes 4, 16, com 2, 18, vai 1. 4 vezes 3, 12, com 1, 13. Errei? 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1, 9. 2 vezes 3, 6. Soma, 8. 8 e 4, 12, vai 1. 13 vai 1, 8. 0,803,28. Né? E esse aqui? 6 vezes 7, 42, vai 4. 6 vezes 4, 24. 1, 4, 28, vai 2. 6 vezes 3, 18, dá 20. 2 vezes 7, 4, 9, 6. Soma tudo, dá 2. 8 e 4, 12, vai 1. 10 vai 1. 9, né? 0,9022. Você vê que, se isso aqui já é o duvidoso, eu estou somando um ou outro, 0,24 ou 0,26. Então você vê que esse aqui deu 0,8675, esse aqui deu 0,8328 e esse aqui deu 0,9022. Você vê que esses dois números aqui não tem significado nenhum. Você sabe que a conta sua está entre 0,8, um tanto para cima e um tanto para baixo. Né? Então, por isso que se colocou que a resposta 0,87, onde esse aqui já é duvidoso. Ele pode ser 3 para cima ou 3 para baixo, ou 4 para cima ou 4 para baixo. Né? Ele já é duvidoso. Essa primeira equação que você fez, professor, eu fiz ela mais rápido, dividindo ela por 4. Ah, sim, claro. Mas eu queria fazer desse jeito aqui, porque senão eu não ia conseguir fazer o do 24 e 26 para comparar. Só por isso que eu fiz assim. Tá? É claro, eu também faço isso. Né? 0,25 é mais fácil de dividir por 4. Entenderam? Por isso que eu não posso responder com 4, porque esses números aqui, você vê que não correspondem. Não correspondem. Esse aqui já é duvidoso. Esse já é o duvidoso. A duvidoso a ponto de implicar nesse aqui. Ó. Mas, de qualquer maneira, você sabe que está entre 0,87, 0,90 e 0,83. Então, é como se ele tivesse neste intervalo aqui a sua resposta. Ok? Tá? Então, isso é o algarismo significativo. Vamos olhar lá no nosso... Aqui. Ó. O algarismos significativos de uma medida são aquelas razoavelmente confiáveis. Na leitura de uma medida física, e apenas um algarismo estimado ou incerto deve ser retido. Ou seja, há apenas um algarismo duvidoso. Os algarismos significativos é formado pelos algarismos que temos certeza, valor lido do aparelho, mais um algarismo duvidoso, entre aspas, chutado, que compreende um valor entre 2, que temos certezas provenientes da menor subdivisão do aparelho de leitura do instrumento. Por exemplo, uma régua comum mede com precisão até 1 milímetro. Então, o décimo do milímetro é duvidoso. Uma medida feita com essa régua deve ter algarismo até o décimo do milímetro. Uma medida do tipo 32,284 milímetros não faz sentido com essa régua. O valor correto a ser expresso seria 32,3 milímetros. Veja que o 0,3 milímetros é duvidoso. Foi o valor chutado entre 32 e 33 milímetros. Possuindo, assim, 3 algarismos significativos. Devemos ter o hábito de escrever uma medida guardando apenas os algarismos significativos
Incluir algarismos não significativos pode dar uma ideia falsa da precisão do instrumento utilizado. Como a proposta da disciplina, que é a gente justamente descrever resultados obtidos no laboratório, no experimento, isso aqui é fundamental. O erro de uma medida, normalmente, incide sobre o algarismo duvidoso. Dessa forma, o erro experimental de uma medida tem apenas um algarismo significativo. Aí eu vou falar do que é o erro agora. Lembre-se que 0 à esquerda não é significativo, pois se utilizamos potências de 10, eles desaparecem. Por exemplo, a medida 0,0345 metros possui 3 algarismos significativos. Essa medida pode ser escrita também como 34,5 milímetros. Então, ou seja, só tem 3 algarismos significativos. Esse 0 à esquerda não é significativo. E é outra razão da gente usar potências de 10. Né? Devemos ter cuidado com zeros à direita, para que não haja confusão, e devemos utilizar de potências de 10. Por exemplo, a medida 345.400 significa que há 6 algarismos significativos, que o último zero é o duvidoso, ou melhor, que o instrumento mede com precisão até os 10 metros. Se acaso a precisão do instrumento fosse até o quilômetro, né, nós deveríamos escrever essa medida da seguinte maneira: 345,4 vezes 10 a 3 metros. Que aí eu garanto que só tem 4 algarismos significativos. Mostrando claramente que há 4 algarismos significativos, que o 10º do quilômetro é o duvidoso e que o instrumento utilizado mede com precisão até o quilômetro. Obviamente, quando a gente está escrevendo em potências de 10, que é a chamada notação científica, esse número aqui, 345,4 vezes 10 a 3 metros, como é que ficaria? 345,4 vezes 10 a 3 metros. Ora, isso aqui... Nossa, horrível essa letra, né? 345, eu já não lembro mais, vezes 10 a 3 metros. Você pode escrever isso aqui também como 3,454 vezes 10 a 5 metros. Normalmente, quando a gente trabalha em notação científica, esse número aqui só tem um algarismo antes da vírgula, ou 0 ou até o 9. Né? Mas, normalmente, a gente até prefere entre o 1 e o 9. Né? Eu nunca pus 0 aqui também. Né? Então, entre o 1 e o 9. Porque o 0 à esquerda não é significativo. Tá? Então, se eu escrever isso aqui, 0,345,4 vezes 10 a 6, tá certo, tá certo. Não tem problema nenhum. São 4 algarismos significativos. Só que, quando você vai contar, você conta esse 0 sem querer. E você dá uma falsa ideia que como se esse 0 fosse significativo. Por isso, quando a gente está escrevendo em potências de 10, sempre tem que ter esse número aqui, mais esses outros, tá? Vezes 10 elevado a uma determinada potência. Então, esse número aqui, esse primeiro, é entre 1 e 9. Passou de 9, virou 10, você vai ter que aumentar essa potência de 10. Baixou de 1,0, você vai diminuir essa potência de 10 e passar a vírgula para cá. Ok? Então, nós vamos ter por hábito sempre escrever a nossa grandeza usando potências de 10. Desta maneira, desse jeito. Então, por exemplo, 3,454 vezes 10 a 5 metros. Ou, em algumas situações, é interessante você escrever com potências que são múltiplos de 3. 345,4 vezes 10 a 3 metros. Por quê? Essas coisas aqui que são múltiplos de 3 têm nomes especiais. 10 a 3 é quilo, né? Então fica 345,4 quilômetros. Se usar potência de 10, aqui não é notação científica, né? Mas te dá a mesma precisão da notação científica que aqui. Está errado aqui? Não, não está errado. Né? Você pode trabalhar assim, sem problema nenhum. Tá ok?
dúvidas, eu acredito que muitas dessas coisas aqui vocês já viram. Como hoje é só o primeiro dia, eu estou tipo fazendo um review geral, ok? Tá? Agora a outra questão, que eu não sei se vocês viram lá em Natureza e Energia, foi a questão de erro. Não sei se vocês chegaram a ver isso, né? Que é justamente quando eu fiz Não vi, não. Então, quando vocês fizeram a medida lá da régua, né? Cadê a nossa régua? Está lá atrás. Eu vou copiar essa régua aqui e escrever ela aqui. Ctrl C, eu posso ir lá, fazer Ctrl V. Tá? Aqui eu tenho minha régua aqui, né? Eu vou dizer que essa medida aqui, ela tem um erro associado, então a gente vai assim, erro do instrumento, chamado erro instrumental, que vale, entre é menor do que 1 milímetro. Como aqui a gente está usando linear, né? A gente chuta, eu posso errar aqui até por meio milímetro para cima, meio milímetro para baixo. Então é de 0,5 milímetros. Sendo que, no caso quando eu vou falar do erro, ele sempre tem apenas um algarismo significativo, só o algarismo duvidoso, né? Ele já é duvidoso. Então, de tal maneira que quando eu for escrever esse número aqui, né, x, ele vai ser o valor mais provável, mais ou menos um erro embutido. Tá? É o erro ΔX. Esse valor, no caso nosso aqui, é 2,64, mais ou menos 0,05. É porque aqui eu estava trabalhando em centímetros, né? Aqui eu posso fazer. Isso aqui é a mesma coisa, 0,05 centímetros. Tá? Centímetros. Então, a forma de eu escrever esse número é: esse aqui é o valor mais provável, e esse aqui eu estou informando agora para você qual é a margem de erro que eu estou trabalhando. Ou seja, pode ser meio milímetro para cima, meio milímetro para baixo, no máximo. Né? Então eu garanto que a minha medida é 2,64, pode ser meio milímetro para cá, mesmo assim o meio milímetro já é exagerado, mas é melhor você errar como se você tivesse a sua imprecisão. É igual quando você faz em engenharia, você não calcula o esforço de uma viga e você vai pôr o cálculo exatamente aquele esforço. Você põe o erro embutido dela para ela aguentar muito mais do que aquilo, porque você garante que o prédio não vai cair. É claro que você não pode. Há muitos anos atrás, ali onde é o Conjunto Nacional, chamava Jumbo. Jumbo era uma loja. Antigo virou Pão de Açúcar. Virou Pão de Açúcar, isso mesmo. O Jumbo, quando eles foram inaugurar, o símbolo deles era um elefante. O pessoal maluco, os donos da empresa, resolveram trazer um elefante para caminhar no Conjunto Nacional. Na hora que o engenheiro falou assim: o que? Vocês estão loucos? Não foi projetado para um elefante ficar caminhando aí em cima, não. Né? O elefante começa a ficar doido e começa a pular, né? Ele falou assim: não, mas nós queremos, então peraí. Aí o engenheiro falou assim: o elefante tem que andar nessa linha e nessa linha, em cima das vigas. Porque se ele andasse fora das vigas, aonde que estavam, e os pilares, você tinha o risco de romper a laje, né? Porque ela não foi projetada com tanto erro, assim, com tanto peso assim, do elefante de várias toneladas. Né? Que maluquice, né? Assim como você tem prédios que caem devido a cálculo errado de estrutura, por causa de que foi feito para aguentar um vento de velocidade 20 metros por segundo.
né? Aí vem um vento de 80 metros por segundo, derruba o negócio. Agora, se ele fizesse com um erro muito maior do que isso, ele garantiria, né? Obviamente que você não vai construir um prédio indestrutível, né? Pode vir um furacão, aí já era, né? Você nunca ia projetar para 200 metros por segundo, né? A menos que aquilo ali fosse recorrente, né? Esse vento dessa velocidade. Então, isso aqui é chamado de erro, né? O erro nós vamos ter vários tipos de erros possíveis, né? Então, para não falar bobagem, eu já tinha escrito esse negócio aqui, em que a gente fala tipos de erros que tem, né? Tipos de erro. Erros de acurácia, né? Falhas ou erros grosseiros. São erros cometidos por desconhecimento do assunto tratado, inabilidade, distração e, portanto, desqualifica um experimentalista, né? A gente supõe que esse tipo de erro não vai acontecer, né? É o sujeito que não sabe olhar o instrumento, né? É o sujeito que está lá, ele sabe que ele é daltônico e vai lá e pinta e constrói o experimento dele com fundo verde. E qual é a cor aí, Cláudio? Do ponteiro? Verde e vermelho. O ponteiro vermelho e o fundo verde. O Glauco nunca vai errar. Rosa. Tipo rosa, depende da distância, atrapalha. Ou seja, você não pode usar um instrumento desse tipo, que vai dar um erro grosseiro, né? Isso por causa dele. Agora, você tem outros tipos de erro. Esse é um tipo de erro que é esse que eu acabei de falar, que não é por falta de habilidade do experimentalista, é por falta de, no caso ali, a acurácia do problema visual que ele tem, né? Então, o que ele tem que fazer nesse sentido? Tem que usar um instrumento de fundo branco e ponteiro preto, que é o normalmente que é usado para não ter problema. Por isso que normalmente é isso, fundo branco, ponteiro preto, né? Porque aí não tem coré-coré. Só explicando, viu, pessoal? Tem que ser uma cor mais próxima, assim, um verde, um vermelho que esteja próximo. Você não vai, se você está muito diferente, não tem problema nenhum. Bota um verde bandeira e um vermelho ali, um colorado. Não, mas aí é porque só daltonismo não é o grau mais elevado, né? Não. Mas aí se colocar bem perto, assim, as cores, aí depende da distância, vira uma cor só. Então, você não pode ver o Palmeiras jogar futebol porque a camisa verde confunde com o gramado, né? Aí você não enxerga. Eu estou brincando, mas foi proibido na Europa camisa verde agora para os times de futebol. Não, teve uma vez que o Palmeiras estava jogando com as camisas, os números em rosa. Quer dizer, ele é verde e botou os negócios tipo um rosa brilhante. Ficava ruim de ver os números. Sim. O cara tem que ter noção disso, né? Então, o cara que bolou a camisa não imaginou que pode ter torcedor que vai deixar de torcer pro Palmeiras para torcer pro Galo por conta disso, né? Erro sistemático pode ser causado por falhas do aparelho de medida, calibração incorreta e aproximações teóricas incorretas. Por exemplo, desprezar a resistência do ar pode levar a um erro sistemático nos resultados. Também o erro sistemático deve ser evitado. Pode ser que às vezes você não perceba, mas ele tem que ser evitado, né? Por exemplo, você está usando um cronômetro que ele dá sempre 2 segundos a mais, porque ele já está calibrado, o zero dele está descalibrado e você não percebeu. Você tem que perceber isso para evitar esses 2 tipos de erro. Então, esses 2 primeiros erros aí, eles têm que ser evitados ao máximo possível, tá? Porque são erros que são evitáveis. Erros de precisão. É o erro instrumental ou erro de escala, que é o que eu acabei de falar. Está embutido em todo aparelho de medida. Não há como eliminá-lo. Você tem que conviver com ele.
Quando a medida corresponde a uma fração da menor divisão da escala do instrumento, há uma certa imprecisão na medida, considerando-se que o erro instrumental de um aparelho analógico seja igual à metade da menor divisão da escala do aparelho, e de um aparelho digital como sendo a menor divisão da escala do aparelho. O erro instrumental representa a limitação do instrumento. Então, nesse caso aqui, né, quando você tem um analógico, que é uma coisa contínua, né, o erro, então, se aqui daqui para cá tem 1 milímetro, metade de 1,5 milímetro. Então, eu vou considerar que o erro instrumental é metade da menor escala. Né? E se agora, se for digital, um relógio digital que marca 2,1 segundos, 2,2 segundos, 2,3 segundos, 2,4 segundos, e ele não marca mais menos do que isso. Aí eu vou considerar, vamos supor que a minha medida deu 2,2, o meu erro é de 0,1 segundo. Né? Ou seja, a menor escala aqui pode ser 2,3 ou pode ser 2,1 ou 2,3. Né? Então, eu vou considerar que é meu menor erro instrumental. Então, esse tipo é chamado de erro instrumental. Tá? Cadê? Tá aqui. Esse é considerado o erro instrumental. Além do erro instrumental, nós temos também o erro aleatório. Às vezes, as condições sobre as quais um experimento é realizado podem não ser exatamente as mesmas a cada vez que realiza o experimento. Como, por exemplo, situações que se mede o tempo com um cronômetro, ao tempo de reflexo do operador. Há, então, uma flutuação aleatória em torno de um valor, chamado de valor mais provável. Então, é você soltar um cronômetro, soltar uma pedra e deixar ela cair no chão. Marcar o tempo. Soltar, marcar o tempo, soltar. Nós vamos fazer isso daqui a uma semana ou duas com o pêndulo. Né? Eu vou marcar o tempo que o pêndulo vai e volta. E vou parar o cronômetro. Vai e volta. Você vai ver que cada vez vai dar valores diferentes. Né? Então, a melhor estimativa de um valor médio das várias medidas é a média. Todos vocês já fizeram estatística? Alguém fez estatística? Algum de vocês não fizeram estatística? Eu já fiz. Eu ainda não fiz. Fiz também não. Bioestatística. Tá, tudo bem. Então não tem problema não. Basicamente nós vamos usar essas duas coisas aí. Né? E eu vou falar, como é que calcula isso? Eu vou mostrar como colocar no Excel e o Excel que se vira para calcular isso. Né? Aí a gente vou dar as informes. Vai ser bom porque quando você for fazer estatística, você já vai saber fazer, pelo menos média, desvio padrão, você vai saber fazer. Ok? Né? Não, eu só perguntei, mas não é pré-requisito. Mas, tá? Então, se você pega a melhor medida, que é a média de todas as medidas que você fez. Então, você soma todas as medidas e divide por N, por número de vezes que você fez a medida. Né? Vamos supor, você mediu o tempo de queda. Na primeira você mediu, deu 2,1 segundo. Na segunda deu 2,2. Na terceira deu 2,2. Na quarta deu 2,3. Na quinta deu 2,2. Qual é a média? Eu somo esses 5 e divido por 5. Né? Se você somar esses 5, dá quanto? 5, 5, 10, vai 1. 10, 11. Deu 11. Né? Quanto que é 11 dividido por 5? Dá 2, sobra 1, 2,2. Então, o valor mais provável de x médio é 2,2, que é uma média entre eles. Tá? Aí, antes disso, você vê que então, esse aqui ficou 0,1 abaixo da média, esse ficou 0, esse ficou 0, esse ficou 0 e esse ficou 0,1 acima da média. Ok? Aí aqui você vai calcular o desvio padrão. Como é que calcula o desvio padrão? Olha lá. Você vê o quanto que ele desvia da média, eleva ao quadrado, soma isso e divide pelo n-1.
N menos 1 é que se foram 5 medidas, você vai dividir por 4. Né? E tira a raiz quadrada. Esse é o desvio padrão. Então, vou lá fazer essa conta aqui. Aqui, eleva ao quadrado, 0,01. Eleva ao quadrado, 0, 0, 0. Eleva ao quadrado, 0,01. Soma isso, 0,02. Divide isso por 4. É 0,005. Tira a raiz quadrada disso. É 0,0. A raiz quadrada de 0,005. Deu 0,07. Então esse é o meu desvio padrão. Então o meu desvio padrão é 0,07. Aí eu venho cá e falo assim, o meu erro relatório, que é o desvio padrão da média, é definido como esse desvio padrão dividido pela raiz de n. Aí você fala assim, de onde que você tirou essas relações? Lá da estatística. Como alguns não fizeram estatística, aceita. Essa é a relação matemática. Pronto. Tá? Então, senão a gente vai fazer um curso de estatística, não faz sentido. Então, eu vou fazer isso aqui dividido por raiz quadrada de 5. Deu 0,03. Então, o erro aleatório deu 0,03. Você vê que o erro instrumental é 0,1. O erro aleatório é 0,03. Então, como é que eu vou pôr minha resposta? 2,20 mais ou menos 0,03 ou 2,20 mais ou menos 0,1? Como que eu faço? São dois tipos de erro que eu não tenho como fugir desses erros. Um é o erro instrumental. Eu não tenho como inventar uma precisão maior. E o outro é o erro aleatório, devido à medida. Você vê que no caso aqui o erro aleatório foi menor que o erro instrumental. Então fica o maior. Ou, se você quiser ser justo, né? Você põe assim, que o erro instrumental é a raiz quadrada do quadrado do instrumental mais o quadrado do aleatório. Aí se garante que ele vai ser, no mínimo, igual o maior deles. Né? Então, no nosso caso aqui, a gente vem cá e faz isso. Né? Vou fazer essa conta. Ó. Raiz quadrada de 0,03 ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Você vê que dá 0,1. Né? Nesse caso, quando o outro é muito menor, você despreza o erro aleatório e fica só com o erro instrumental. Tá? Mas vai haver casos em que o erro instrumental é bem maior. Né? Vamos supor que se a sua medida, em vez de desse isso aqui, fosse isso aqui, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3 e 2,4. A média continua sendo 2,2. Você vê que aqui dá 0,2, aqui dá 0,1, aqui dá 0, aqui dá 0,1 e aqui dá 0,2. Ao quadrado, 0,04, 0,01, 0, 0,01, 0,04. Soma, dá 0,1. Né? Tira a raiz quadrada de 0,1. É 0,3, não é isso? MP, SQRP, 0,1. 0,3, isso mesmo. Né? Ou seja, isso quer dizer que o seu desvio padrão aqui, né, é 0,3. Mas você tem que dividir. Cadê a calculadora aqui?
eu tenho que dividir isso por raiz quadrada de 5. Dá 0,14, 0,1. Tá? Então, o seu erro, eu quero sigma, o seu erro aleatório é 0,1. O seu erro instrumental é 0,1. Então, quanto que é o seu erro geral? É 0,1 ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Nesse caso, vai dar 0,1. Né? Que é 0,1 ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Dá 0,14, que é 0,1. Às vezes, tem livros, né? Tem locais que optam não por fazer assim a raiz quadrada da soma dos quadrados, é somar os dois. Mas eu acho que é exagerar na questão do erro, mas é possível também. Você vai encontrar em vários livros que o erro experimental é a soma do erro instrumental e um erro aleatório. E o erro experimental é como que você vai falar como é que é a sua medida. Tá bom? Então, hoje eu revisei o que é algarismo significativo e introduzi sobre essas questões dos erros. Na próxima semana, eu vou falar como que esses erros se propagam, tá certo? Como esses erros se propagam. Aí eu vou trabalhar com uma série de exercícios de como é que esses erros se propagam, tá? E na outra aula, nós vamos fazer um experimento do pêndulo. Eu vou pedir para vocês daqui a 2 aulas trazer uma linha ou um barbante e um peso qualquer. Pode ser uma borracha, uma pedra, uma caneca. Né? Não põe o símbolo do galo, não, que ele pode cair e quebrar, né? E aí dá azar. Né? Mas, e uma régua, tá certo? E um cronômetro. Aí nós vamos fazer, durante a aula, daqui a 2 semanas, nós vamos fazer todo o experimento, medir os dados, fazer a tabela, e eu já vou deixar pronto o relatório para mostrar como fazer um relatório. Simples, enxuto e só respondendo a pergunta que foi feita, sem ficar passando muito batom no relatório, mas também não deixando ele sem informar o que é preciso. Ok? Ok. Certinho, professor. Muito obrigada. Então, eu vou compartilhar. Vou parar a gravação. Agora vocês podem